A paz do Senhor, nós estaremos iniciando os nossos estudos sobre doutrinas fundamentais. Hoje nós estaremos com a lição 1, Conheça a sua Bíblia, e nós vamos estar orando para começar essa aula. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade de aprender mais uma porção da tua palavra. Que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos toque, que o Espírito Santo traga luz sobre nossas vidas, abra nossa visão espiritual, nosso entendimento, que nós venhamos a crescer na tua presença, Pai. Nós te oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse material que nós iremos trabalhar com vocês é da editora Betel, que fala sobre doutrinas fundamentais, conhecendo sua nova vida em Cristo. Então, a lição 1, conheça a sua Bíblia. Texto áureo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmos 119 e 140. Verdade aplicada. O amor que demonstramos à Bíblia reflete nosso amor a Deus. Objetivos da lição: compreender a importância da palavra de Deus em nossa vida, conhecer a divisão da Bíblia, aprender a amar a palavra de Deus. Bom, vamos para as meditações diárias. Na segunda-feira, Atos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Terça-feira, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quarta-feira, Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Quinta-feira, João 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sexta-feira, João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E sábado, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O glossário da nossa lição, nós temos admoestar, que significa repreender com brandura, racional, que usa da razão, e o rodapé, que é parte inferior da página impressa. Aqui, então, nós entraremos nos textos de referência da lição. A lição que fala sobre conheça a sua Bíblia. Salmos 119, versículo 162, diz assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Salmos 119, 164, 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Salmo 119, 176, desgarrei-me como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E aí nós vamos para a introdução, sabendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz parte da nossa vida. No momento
então que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ela começa a fazer parte da nossa vida diária. Então vamos para a introdução. Você tomou a melhor decisão de toda a sua vida, que foi entregar a sua vida a Jesus Cristo. E essa decisão vai mudar toda a sua vida, toda a sua história e vai garantir seu destino após a morte. Essa é, sem dúvida, a mais importante decisão. O que conduz alguém a tomar essa decisão? Há vários motivos que nos levam a tomar essa decisão de colocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Às vezes nós ouvimos uma música, uma oração, uma pregação, um testemunho, uma cura, uma libertação espiritual, a solução de um problema, etc. Essas e outras podem ser as causas evidentes que levam alguém a entregar-se a Jesus. Como Deus está agindo em você? Sejam quais forem as causas que conduzem alguém a entregar-se a Jesus, sempre a Bíblia está envolvida nessas causas. Deus usa a sua palavra para nos falar. Por isso, vamos enfatizar a necessidade de conhecer a Bíblia. Primeiro ponto que nós vamos tratar: descobrindo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus à humanidade. Na Bíblia, nós encontramos o plano divino para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ponto A. A Bíblia é o alimento espiritual de cada dia. O apóstolo Pedro fala-nos dos benefícios que a palavra de Deus traz para nós. Desejai afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Portanto, como você se alimenta diariamente, também diariamente medite na palavra de Deus. Salmos, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a meditação diária traz benefícios sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e o nosso corpo, porque nos faz descansar nas promessas de Deus. Ponto B. Importância da Bíblia. À medida que se descobre a palavra de Deus, ela se torna mais maravilhosa para nós. Leia Mateus 22, versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí nós verificamos duas causas porque as pessoas erram. Primeira causa: desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. A segunda causa. Vamos ler em Hebreus 4:12 o importante trabalho realizado pela Bíblia em nossas vidas. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então o apóstolo Paulo descreve a Timóteo as utilidades da Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16. Além das citações bíblicas que esclarecem a importância da palavra de Deus, toda esta lição vai conduzi-lo a verificar que a Bíblia ela é importantíssima. Ponto C. A Bíblia é o maior de todos os livros.
Nenhum outro livro pode substituir a Bíblia, a palavra de Deus. Só ela tem a orientação para a vida espiritual e a sabedoria necessária para a caminhada neste mundo tão cheio de pecado. Portanto, abrace a Bíblia como sua amiga até o fim da vida. O versículo de Provérbios 4, verso 8 diz assim: exalta e ela te exaltará, e abraçando a tu, ela te honrará. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, abrindo a Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento inicia com a criação do universo, a criação do homem, continuando com o dilúvio e a história do povo de Deus, Israel. Ponto A. Conhecendo as Escrituras. Você abrindo o Velho Testamento, você vai verificar 5 divisões do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento se divide em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O livro da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses livros contêm as leis de Deus e ensina o povo de Israel a como ser conduzido e a servir ao Senhor. Livros históricos. São 12 livros históricos, que começa do livro de Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros históricos narram a história do povo de Deus, Israel. Livros poéticos. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, escritos em forma poética. E profetas maiores são 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são grandes ou são maiores, não porque eram homens de poder ou de posse, mas porque nesses livros há uma quantidade muito grande de profecias relacionadas ao Messias. Profetas menores, são 12 livros. Aí, esses profetas menores, a quantidade de profecias a respeito relacionadas ao Messias são pequenas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 39 livros que compõem o Velho Testamento foram escritos a fim de preparar a humanidade para a vinda de Jesus e sua morte salvadora na cruz. Com todos esses escritos de preparação e com 2000 anos de história da humanidade, do povo de Israel, mesmo assim, Jesus ainda foi totalmente rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Ponto B. Aprofundando-se no conhecimento das Escrituras. Após o Velho Testamento, temos o Novo Testamento com 27 livros, assim divididos: Evangelhos, um livro histórico, cartas de Paulo, cartas gerais e um livro profético. Evangelhos são os 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Trazem a biografia e os ensinamentos dados diretamente por Jesus. Livro histórico. O livro de Atos traz a história da igreja em seus primeiros anos, movida pelo poder do Espírito Santo. Cartas de Paulo. São 13 ou 14 livros. Romanos, 1º e 2º Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Filemão e Tito. Quando nós falamos em 13 ou 14, aí nós vamos falar sobre o livro de Hebreus. Segundo alguns historiadores, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Já outros dizem que o escritor é desconhecido. Então, alguns contam Hebreus como carta de Paulo, e se contar são 14. Aqueles que não contam, então, são 13 cartas paulinas. Aí Hebreus entra na modalidade de escritor desconhecido. Aí eu tenho, então, 7 cartas gerais. Contando, porém, com o livro de Hebreus, ficam 8. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Porque foram escritos por outros escritores, conforme os próprios nomes desses livros indicam. Então, Tiago, 1ª e 2ª Epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, todos eles têm o nome do seu escritor. E o livro profético, que é Apocalipse, conhecendo o panorama futurista. O livro de Apocalipse admoesta as igrejas do primeiro século, dá alguns traços da história da igreja após a morte do apóstolo João e descreve os acontecimentos finais deste mundo e da humanidade. Terceiro, estudando a Bíblia. Há alguns conselhos para se estudar a Bíblia. Primeiro, estude a Bíblia com muita oração, antes, durante o estudo e após, através da oração, recebemos a unção do Espírito Santo, tanto necessário para o estudo da palavra de Deus. Peça em oração a iluminação divina para o que você vai estudar. Durante o estudo, ore a Deus para eliminar as dúvidas. Após o estudo, peça para Deus ajudá-lo a aplicar a Bíblia em sua vida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi o que o salmista, no Salmo 119:11, ele escreve. Que ele guardou, escondeu a palavra no coração, para ele não pecar contra Deus. Ao entregar a Bíblia, ao estudar a Bíblia, lembre-se de que o Espírito Santo é o autor da Bíblia e só ele pode ajudá-lo a conhecê-la. Inicie pelos evangelhos, através dos quais você vai encontrar a vida de Jesus e o que ele diz diretamente para a salvação da alma. Ponto B. Estude a Bíblia aplicando a palavra de Deus à sua vida. Abandone os pecados que a Bíblia condena e abrace as promessas da palavra de Deus. Há mais de 32.000 promessas na Bíblia, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Ponto C. Estude a Bíblia usando as referências e com atenção. Ao ler um texto bíblico, observe os pequenos números de referência e procure no rodapé da página as referências daquele versículo ou palavra. Cuidado em se firmar num texto isolado. Verifique os ensinamentos relacionados àquele texto em outros livros da Bíblia. Não permita que qualquer pessoa curiosa ou polêmica se apresente como seu ensinador da Bíblia. Deus usa a igreja para levar-lhes a salvação de Deus e ajudá-lo na decisão que você está tomando para aceitar Jesus. Permita-nos ensinar-lhes a palavra de Deus. Ao estudar a Bíblia, anote as dúvidas e comente com seu professor. Ponto 4. Um pouco da história da Bíblia. O livro que temos nas mãos, a Bíblia, é resultado de longos anos de aperfeiçoamento. A forma dos livros antigos eram de rolos. Estes rolos
eram feitos de papiros ou pergaminhos. Papiro era um material primitivo. O papiro era derivado de uma planta que se encontrava nos lagos e rios do Egito e da Palestina. Do nome papiro deriva-se a palavra papel. O pergaminho derivado de animal. Já o pergaminho era a pele curtida de certos animais que, devidamente preparadas, serviam como folhas para ser escritas. Diz a história que Jerônimo foi o primeiro que possuiu uma biblioteca composta inteiramente de obras escritas em pergaminho. A Bíblia ganhou formato de livro. Foi com a invenção da imprensa por Gutenberg, em 1450, que começou a impressão da Bíblia como livro. A palavra Bíblia não consta nas escrituras sagradas, mas significa coleção de livros. Conclusão. Ao concluir esta primeira lição, esperamos que você tenha adquirido o desejo pela Bíblia como alimento para seu espírito. Procure sempre na palavra de Deus, com a ajuda do seu pastor, respostas para as suas indagações. Vença todas as dificuldades com a Bíblia. A partir de agora, ela deverá ser seu livro inseparável. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o questionário. A primeira pergunta diz assim: o que está relacionado à importância da Bíblia? Bom, a gente pode verificar aqui o que está relacionado a essa importância da Bíblia em nossa vida. Sabemos que quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos aprender a respeito de Deus através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem uma importância muito grande em nossa vida. A nossa salvação, ela depende do conhecimento desta palavra, do entendimento dela, da compreensão dela. E a partir daí, nós devemos amar a palavra de Deus, né? Porque ela faz parte da nossa vida agora como novos convertidos, como pessoas agora que servimos a Deus. Então a Bíblia, ela é importantíssima em nossa vida. É a boca de Deus falando para nós. Segunda pergunta: em quantas partes se divide a Bíblia? Cite-as. A Bíblia se divide em duas partes, que é o Velho Testamento, com seus 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. O total da Bíblia são 66 livros. E esses 66 livros, como foi falado, a palavra Bíblia não existe na Sagrada Escritura, mas significa coleção de livros, de pequenos livros, que é o que a Bíblia é, uma coleção de 66 pequenos livros. Terceira pergunta: por que e para que você está estudando a Bíblia? Bom, nós estamos estudando a Bíblia para conhecer as leis de Deus e a vontade dele para a nossa vida. Jesus Cristo, ele fala, nós lemos esse versículo em João, Evangelho de João 17:17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos estudar a Bíblia para que nós sejamos santificados. À medida que eu conheço a palavra de Deus, à medida que eu passo a guardar a palavra no meu coração, eu então, como Davi fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O outro versículo que nós lemos também responde essa pergunta em João 15, verso 3, que diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando fala em nos limpar, a palavra de Deus é como a água que nos limpa, que nos lava. Então, o porquê e para que você estuda a Bíblia
para nos santificar, para nos limpar, para conhecer o Deus que nós servimos, para conhecer a sua vontade. Quarta pergunta: qual desses conselhos práticos mais se relaciona com você? A Bíblia tem vários conselhos. Como nós falamos aqui na lição, há 32 mil promessas de Deus para nós. Os conselhos práticos, acabei de falar um agora, a respeito do salmista, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, uma vez que o pecado não tem mais domínio na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso então guardar essa palavra para que eu não caia no pecado, para que eu possa me desviar do pecado. A Bíblia tem conselho prático para o andar na santidade, andar na pureza de alma, andar na integridade. Então, ela nos dá conselhos práticos. Quinta pergunta: de que forma eram os livros antigos e quais materiais usados na sua confecção? Os livros antigos eram na forma de rolos ou rolos, e o material que eram utilizados era o papiro, que era um material primitivo que deriva de uma planta, e o pergaminho, que é derivado de animal. Amém? Vamos orar para agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado por esse momento, por essa pequena lição, e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.